Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje um vídeo super pedido, que é um vídeo sobre protetores solares. Eu tenho aqui só 14 protetores solares, pouca coisa. Eu vou falar então sobre todos os protetores solares que eu tenho aqui abertos, que eu já testei. Óbvio que tem outros que eu já testei, que eu já não tenho mais aqui. Então eu vou falar dos que eu tenho aqui de forma física e vou explicar um pouco também sobre a proteção solar. Então, vamos começar do princípio. Nós temos dois principais tipos de proteção solar, que é a proteção química, que vai ter ativos químicos que fazem essa proteção. Então, esses ativos químicos vão potencializar a proteção da pele e vai conseguir proteger da proteção solar. E nós temos a proteção física ou mineral, tá? É o mesmo tipo de proteção, mas cada marca chama de uma forma. E o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma proteção, uma barreira na sua pele que vai proteger. Então é como se você colocasse um boné, como se você colocasse uma roupa, enfim, entende? Que vai barrar aquela incidência solar. Esses são os principais tipos. E nós temos diversos toques. Então, temos protetores que são mais líquidos, temos protetores que são mais grossos, temos protetores em géis. E quando a gente fala de protetor solar, vai muito de uma questão particular de toque. Então, por exemplo, eu gosto de protetores mais líquidos, mas eu conheço pessoas que gostam mais de protetores em géis. Eu conheço pessoas que gostam mais de proteções mais grossas. Então, eu vou falar minha opinião, eu vou explicar um pouco sobre os protetores solares, mas você consegue entender qual que provavelmente você vai gostar mais se você entender qual toque você prefere, tá bom? Vou começar com esse da Vene, que ele é um protetor de FPS 70 diz que tem muita alta proteção e que ele é uma emulsão. Então, a gente tem algumas opções de proteção em emulsão. Esse é uma, tem uma outra também da Adicus, que também é emulsão. Esse protetor solar em si, ele é bom. O problema, pra mim, é a opção com cor. Eu não vou passar todos na minha mão, porque senão vai virar uma melecona. Mas eu não sei se vocês conseguem ver essa cor aqui. Eu vou tentar chegar bem perto da câmera. Ele tem cor de tijolo. Pra mim, é impossível que alguém tenha a cor desse protetor. Então, a proteção em si é boa. Ela não é nem muito seca. Então, ela não é tipo assim, pra pele super oleosa. Mas ela também não é muito hidratante. Também não é pra pele secas. Então, pra uma pele mista, eu acho um protetor legal. Pra mim, o problema tá na opção com cor. Que essa cor, pra mim, é impossível que alguém tenha esse tom de pele. Eu sei que deve ter alguém no mundo que tenha. Principalmente no Brasil, que nós temos uma diversidade muito grande de tons. Mas, realmente, a coloração desse protetor, pra mim, é a pior parte. O protetor com cor é algo sempre polêmico, porque nós estamos no país mais miscigenado de todos. E, normalmente, as marcas que fazem proteção solar com cor são marcas europeias, onde a grande maioria das pessoas tem a mesma cor, a mesma tonalidade, vamos dizer. Então, no Brasil, nessas marcas de outros países vêm pra cá, acaba não se adequando na grande maioria. Eu sei disso e eu entendo a dor de vocês, porque eu passo essa mesma dor. A grande maioria dos protetores solares ou são muito claros e eu fico parecendo que tô doente, ou são muito escuros e eu fico ali amarelada ou alaranjada. Então, eu entendo a dor de vocês, porque essa dor também é minha. Ele diz aqui que ele é resistente à água, eu nunca fiz esse teste, não consigo dizer sobre, porque como ele tem essa coloração horrível, eu só consigo usar ele dentro de casa. Ele diz que é oil free, eu realmente acho, eu não acho que ele deixa a pele oleosa ao longo do dia. E diz que é hipoalergênico. Então, é um protetor ok, eu daria pra ele uma nota 6, 7. No protetor com cor, eu daria, sei lá, nota 2. Eu tenho duas opções da Profuse. Então, eu tenho o Insolay Anti-Acne, que é esse verdinho. E eu tenho o Insolay Extreme, tá? Que é esse daqui dessa parte mais cinzinha. Qual que é a principal diferença deles, além do fator de proteção, que esse é 30 e esse é 90? Esse daqui é extremamente seco e esse aqui é um pouco mais confortável na minha pele, que é mista. Então, sempre que a pessoa tem dificuldade com protetor solar, no sentido de minha pele é muito oleosa, eu não consigo achar um protetor solar seco, gente, Insolay Anti-Acne da Profuse. Não, pra mim não existe um protetor solar mais seco do que isso. Você passa, quando você tá passando o produto já tá secando. É um produto extremamente seco. Na minha pele, que é mista, eu não acho tão confortável, porque eu sinto que minha pele fica um pouco ressecada. Então, é um protetor muito bom, mas para quem tem peles oleosas. E eu sei que vai ter gente que vai falar, ah, mas ele é FPS 30. Gente, não existe
essa história de FPS 30 ser ruim. Isso é uma ideia que a indústria coloca na nossa cabeça. O FPS 30, ele protege acima de 98%. O protetor FPS 50, ele vai proteger, por exemplo, eu vou colocar aqui escrito ou enfim na tela as numerações. Vocês entendem que do 30 pro 90, 99, se chegar 1% a mais de proteção, é muito. Então, eu não indico o fator de proteção pelo nível de proteção. Eu indico o fator de proteção pelo tipo de pele. Por exemplo, se você tem uma pele oleosa, eu te indico a ficar na proteção entre FPS 30 e 70. Eles vão ser menos oleosos e você vai se sentir mais confortável. Se você tem uma pele mista, eu te indico entre um FPS 50 e no máximo 70, que vai ser um FPS que não vai ser tão seco esturricado, mas também não vai ser um FPS tão oleoso na sua pele. E se você tem uma pele normal a seca, se você puder investir entre 70 e 99, porque eles são mais hidratantes, principalmente 99. Para quem tem pele seca, eu costumo indicar 90 e 99 pelo nível de hidratação, mas eles são mais caros. Então, eu tenho uma pele normal a seca e não tenho condições de comprar um de 99, não tem problema. Compra ali um de 70 e investe em uma boa hidratação. Como eu disse, ó, esse tem FPS 30 e esse tem FPS 90. Então, esse daqui é bem mais seco, assim, ele é bem para uma pele mais oleosa que Neika. E esse, apesar de poder ser utilizado em peles oleosas, porque ele tem toque seco e é matificante, eu diria que esse aqui é mais para uma pele mista, tá? Mista, normal, vai se adaptar muito bem a eles. Pra mim, a principal diferença é esse. Tem outros, tem diferença de ativos e tudo mais, mas assim, tentando explicar de forma bem rápida e didática, essas são as principais diferenças pra mim. Ambos são muito bons, pra mim esse fica um pouco melhor porque eu sinto minha pele menos esturricada, mas pele mais oleosa que Neika vai gostar mais desse daqui. Eu diria que esse daqui é uma nota 8, 8,5, tá bom? Pra mim o único problema é que eles têm um fundo mais amarelado. Meu fundo, ele é mais neutro, rosado, então só o fundo que fica um pouco ruim. Mas a gente faz acontecer, tá? É mais uma questão de fundo mesmo. Esse aqui, pra mim, é o melhor protetor com cor que eu já usei, que esse é o Isdin Photo Protection Fusion Watercolor. Eu tenho a opção sem cor, a opção com cor e a opção sem cor. Esse daqui é um dos melhores protetores solares, ele tá ali entre o top 3, top 5. Essa cor é a única cor que eu realmente falo que fica idênticazinha à minha pele. Então, pra mim, ele é a melhor opção. Esse daqui é a opção cor clara, tá bom? Ambos são muito bons. Ambos tem um fator bom. Esse daqui tem FPS 60, esse tem 50, mas ele ainda tem a cor, então é como se a cor adicionasse ali o FPS 10, tá? Resumindo assim de forma básica. Então eles têm o mesmo nível de proteção, eles têm o mesmo nível de aquoso, eles são idênticos, mas eles têm uma única diferença considerável. Esse protetor aqui, ele é mais recente e então ele tem uma questão de proteção da poluição que esse daqui não tem. Então, para quem mora em São Paulo, para quem mora em cidades que são bem, com bastante poluição, eu indico o Isdin Color. E eu vou falar como eu gosto de usar. Por quê? Eu não gosto de passar muito protetor solar com cor. Apesar de esse ser bem leve, assim, não é um protetor solar nível base, ele dá mais uma uniformização, eu não gosto de usar tanto. Então, eu sempre passo uma camada desse sem cor e depois passo da com cor. É assim que eu, Clara, gosto de utilizar protetor solar com cor. Então, eu passo sempre uma camada de algum protetor solar sem cor e depois passo uma camada do protetor solar com cor. É assim que eu costumo utilizar. Então, esse daqui, pra mim, é, sei lá, 9.2. Tá ali no top 3, top 5. É um protetor muito bom. Essa versão, que é a Fusion Water, ele serve pra todo tipo de pele, sim, mas eu ainda acho que mista, a oleosa se dá melhor, tá bom? Tem outros protetores solares que eu vou falar, da Isdin, tem um outro que eu vou falar, e tem o 99, que esses eu também, como eu falei, acho mais legal pra uma pele normal, a seca. Esse aqui eu gosto mais pra uma pele mista, a oleosa. De qualquer forma, tem um vídeo explicando melhor sobre o Fusion Water Isdin, com cor, sem cor, né, enfim, tirei também dúvidas. Então, eu vou deixar o vídeo linkado aqui em algum lugar, porque eu ainda não sou expert nessa edição do YouTube, mas vou deixar linkado aqui pra vocês conseguirem ver um vídeo com um pouco mais de detalhes sobre ele, tá bom?
O último protetor solar com cor que eu tenho, que esse é o mais protetor solar com cor, tipo, base que eu tenho, é esse da Pink Chicks. Esse é o FPS 90 com UVA 70, então, ó. E ele fica realmente mais base, assim, ele tem uma cobertura um pouco mais pesadinha, vamos chamar assim. Essa daqui, ó, ela não é uma opção tão seca, tão matificante. Eles têm uma opção que é com FPS 70, e aí ela é mais seca, essa é FPS 90. A Pintix, ela é uma marca muito voltada para quem faz exercícios físicos. Então, eles têm muito protetores solares, produtos para quem faz exercício. Então, eles têm protetor solar para quem para quem corre. Eles têm, por exemplo, bastão anti-assadura. Eles têm produtos para o cabelo para quem costuma fazer natação e aí tem que lidar com cloro. Então, eles são uma marca mais voltada para esportes. Por isso que eles costumam ter uma produção muito alta. Como eu falei, esse aqui tem FPS 90 e UVA 70. Então, eles costumam ter uma produção bem alta. São ótimos produtos. O único problema deles é que você não acha em qualquer lugar para testar ainda. Mas eles já estão chegando em todos os sites e é um produto que vale muito a pena. Essa cor que eu tenho é a cor 15 km, que é o que dá certo pra mim quando eu tô bronzeada. Quando eu não tô bronzeada, a cor 10 km fica melhor pra mim. Pra mim, dou nota 8,5 ali, mais ou menos. É um bom protetor solar. Só que, como eu falei, ele tem essa pouco mais base. Então, não é sempre que eu quero usar uma proteção com cor um pouco mais densa. Protetor solar em pó, que esse daqui eu uso pra reaplicar. Só que eu não amo esse protetor solar porque o protetor em si é muito bom, mas eu não gosto muito da embalagem. Ele é um produto que ele sai aqui, só que você não pode esfregar, você tem que passar com batidinhas, porque senão o produto acaba saindo, voa, cai na roupa, cai na mão. É um produto que, teoricamente, ele é pra ser prático, mas eu não acho ele tão prático assim. Não é um produto que eu gosto, não é um produto que eu indicaria e nem recompraria. Eu dou nota ali 5. Ele faz o trabalho que ele tem que fazer? Faz, mas não é o produto mais prático que eu já testei. E aí, um outro protetor solar que eu tenho para reaplicação é esse da Suncut. Ele é o UV Protector Spray. Ele tem FPS 50+. Ele é um protetor asiático. Na Ásia, eles têm uma lei, uma coisa assim, que você não pode dizer que o protetor solar é mais do que 50. Então, você consegue ver pelo quanto mais eles tiverem. Então, vamos supor, se ele tiver 50, ele pode ser 50 com 1 mais, 50 com 2 mais, 50 com 3 mais. Eu acho que 4 mais é o máximo que pode ter. Porque eles não querem incentivar essa coisa que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, de o FPS, né, 90, etc., ser mais eficaz na proteção. Porque, como eu falei, a diferença de porcentagem é muito pequena. Uma curiosidade. Aqui no Brasil é proibido vender FPS 100, porque ele te dá uma falsa ideia, né, uma falsa promessa de que te protege 100% e nenhum protetor solar protege 100%. Outra observação que eu também acho legal sempre falar, produtos com FPS não tornam um produto protetor solar. Para ele ser protetor solar, ele tem que ter uma gramatura mínima de proteção. Essa gramatura, ela precisa ser testada, especificada na hora de ser cadastrado na Anvisa. Então, existem produtos que têm FPS, mas não são protetores. Então, você vai ver, por exemplo, no cadastro da Anvisa, ele tá lá como base, ele tá lá como produto multifuncional. Por quê? Porque ele não foi cadastrado como protetor solar. E aí, vai existir pessoas que vão falar assim, mas quando você cadastra um produto com protetor solar, você precisa de fazer testes e isso encarece o produto. Sim, isso é verdade, isso é realidade, mas ele te dá uma comprovação de proteção solar. O câncer de pele é um dos cânceres mais comuns no Brasil. O Brasil não é um país que usa muito protetor solar. A pesquisa que a gente tem é um pouco antiga, mas 30% ali das pessoas, né, do Brasil, da população brasileira, usava protetor solar. Hoje eu acredito que isso seja maior, mas ainda assim a gente tem uma tendência de que pelo menos 50% da população brasileira não usa protetor solar. Então, a gente precisa usar um produto que a gente tenha certeza que vai proteger, que tenha, comprovações que vai proteger. Então, eu, Clara, só te indico a utilizar
para proteção solar, produtos que sejam protetores solares, tá bom? Eu sei que tem pessoas que não têm a mesma opinião do que eu sei que tem pessoas que falam aí que só ter o FPS é suficiente. Eu não acredito nisso, os estudos não comprovam isso, e a gente tá falando de um país com muitos casos de câncer de pele, um país em que a grande maioria não usa protetor solar, e a gente precisa de algo seguro, a gente precisa de algo comprovado, a gente precisa de algo que te passe essa segurança, tá bom? Mas voltando aqui ao produto, então eu tenho esse protetor solar que ele é em spray, ele já tá acabando esse daqui também. Eu gosto de usar para reaplicar, como eu falei, e ele é um produto que ele não sai com água, então você tem que lavar com cleansing oil e etc. Então eu gosto muito para lugares que eu sei que eu vou ter contato com a água, então praia, já usei ele, por exemplo, em parque aquático, já usei ele em parques de diversão, que às vezes você tem aquele brinquedo ali que você entra na a água cai em você e tudo mais, e funciona, tá? Já usei em todos esses casos que eu citei e protege. Ele é muito bom. Ele, assim, só não é um produto que vai render tantas, utilizadas porque ele é em spray. Mas para reaplicação vale muito a pena, tá bom? Temos o protetor da Natura, que é um bom protetor. Essa é a versão gel creme protetor. E essa é um tipo de... esse é um tipo de protetor que ele é um pouquinho mais grosso. Então, por exemplo, quem costuma gostar desse daqui, ó, da Profuse, né? Quem costuma gostar do protetor solar da Kitine, costuma gostar dele. Ele é um bom protetor solar. Ele não é o meu favorito, mas ele tá ali no top 5, 6. É um bom protetor, ele tem fator de FPS 30. Ele tem um toque seco, na minha opinião. E ele não é um protetor solar que eu sinto que de outro protetor. Ele não tem um cheiro característico de protetor solar, o que eu acho muito positivo. E pra mim também, eu sinto muita segurança no sentido de ele não é um protetor que vai esfarelar. Existem muitos protetores que às vezes não conversam com qualquer ativo. Então, por exemplo, existem protetores solares que não conversam bem, de repente, com vitamina C. Existem protetores que às vezes não conversam tão bem com vitamina D, etc, entende? E esse protetor não, ele é um protetor que ele não vai brigar com outros produtos. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.